Shalom pessoal, Rabino Jacques. Eu vou fazer hoje uma coisa que eu não me lembro de ter feito nunca antes, que é fazer um vídeo sobre alguma coisa que eu não sei quase nada sobre o assunto. Eu sei que, em geral, na internet isso não é incomum, mas para mim é. E o que eu vou falar, porque muita conversa sobre os samaritanos, quem são os samaritanos, de onde eles vêm, como funciona. Então, eu por acaso, a gente falou sobre o assunto ontem com o pessoal, e eu lendo aqui o Forward, que é um dos os jornais judaicos mais conceituados aqui dos Estados Unidos, esse aqui sai semanalmente dia 15 de maio, tem um artigo, vou mostrar para vocês as fotos. Aqui, vamos ver aqui, tem um monte de foto. Aqui dá para você ver, peraí. Sobre o ritual, ó, o pessoal queimando aqui, sobre o ritual do Pesach, como é feito com os samaritanos. Algo que eu tenho muito interesse, um dia, se Deus quiser, eu vou visitar. Então, eu vou basicamente ler o artigo, depois traduzir, né? Depois as fotos, a mesma coisa, e finalmente eu vou fazer só um pequeno comentário. Então, a manchete é: nós mantemos as tradições de uma maneira bem forte. Os antigos samaritanos celebram o seu Pesach depois, com sacrifícios de animais, como a Bíblia prescreve. Por Naomi Zeveloff, em Monte Gerizim, na West Bank, no lado oriental, né? Bem que eu diria que é Samaria, mas nós vamos chegar lá. Bom, então aqui diz assim, ó: Pesach pode ter terminado já algumas semanas atrás, mas por um pequeno e antigo grupo de semitas, um grupo religioso de semitas na Terra Santa, a comemoração do êxodo do Egito dos hebreus está recém começando. Os samaritanos, que são algumas centenas e compartem várias tradições judias, celebram Pesach toda a primavera com sacrifício de cabras em cima do Monte Gerizim, uma montanha no West Bank, na parte oriental do Jordão, fora de Nablus. Porque lá é onde eles acreditam que Deus realmente mandou a construção do templo sagrado, em vez de ir no monte do templo em Jerusalém, que é sagrado para os judeus. Como a maioria das festas no calendário samaritano, Pesach ocorre mais ou menos um mês depois da celebração judaica. Portanto, no dia 2 de maio, dezenas de homens e meninos vestidos da cabeça aos pés de branco cantaram rezas num dialeto antigo do hebraico, quando eles se preparavam para o ritual, para a oferta ritual, numa área muito grande em Mount Gerizim. Ao pôr do sol, eles cortaram a garganta dos animais, e aí anunciaram, gritaram uns para os outros, Chag Sameach, ou Feliz Festas. E então os homens retiraram a pele e tiraram todos os órgãos internos das ovelhas, sheep, e depois ataram tudo num pedaços de pau, colocaram para assar uns fogareiros para fazer a comida, a refeição do Pesach. Essa cerimônia dramática foi presidida pelos líderes, pelos anciões religiosos vestidos com roupões verdes e supervisionado pelo sumo sacerdote. Tudo foi feito de acordo com o que está escrito em Êxodos 12. Disse Itzik Tzedaka, um samaritano israeli que trabalha como gerente de vendas numa empresa de tecnologia. Nós mantemos as tradições realmente como elas têm que ser.
essa festividade traz dezenas de judeus israelenses e turistas internacionais que vêm observar assim, o sangue, as entranhas e o fogo que estão à visão pública. A mídia palestina, israelense e internacional sempre cobrem esse evento, que inclusive é guardado, tem segurança do exército israelense. Os samaritanos acreditam serem descendentes dos antigos israelitas que ficaram na terra de Israel bíblica, mesmo depois que os outros judeus saíram para o exílio babilônico. Eles veem a si mesmos como os que mantêm a tradição autêntica e as tradições religiosas originais que aqueles que depois voltaram da Babilônia mudaram e transformaram no exílio. Eles dizem também que a sua celebração do Pessah é realmente autêntica. Essa é a maneira que o povo judeu costumava ser, diz Gabi Cohen, uma mulher de 37 anos que vive em Holon, sul de Tel Aviv. A maioria dos samaritanos na Terra Santa vivem em Holon ou em Kiryat Luza, que fica no West Bank, em Samaria. Quando alguém queria mostrar para Deus que ele acreditava em Deus, ele sacrificava e comia a carne. É o que essa Gabi Cohen está dizendo. Como a maioria das pessoas presentes na cerimônia, a testa dessa senhora Cohen tinha sido marcada com uma coisa assim com sangue da ovelha. Ela disse que isso vem a representar o sangue da ovelha na história de Pessah. De acordo com a história, os hebreus colocaram sangue nos portais das suas casas no Egito para proteger contra o anjo da morte. Cohen disse que ela estaria passando a semana de Pessah em Kiryat Luza com a sua família, que são samaritanos também, evidentemente. O resto da semana ela vai passar visitando amigos e comendo comidas feitas em casa. Comer comidas processadas é proibido durante a festa. Em vez de comer uma bolacha grande de matzah, os samaritanos comem um pão que parece uma panqueca, simbolizando o pão que os egípcios comeram antes, quando estavam saindo do Egito. Desculpa, que os israelitas comeram. Os antigos hebreus comeram quando estavam fugindo do Egito. Cohen diz que, apesar das tradições que nós compartilhamos, eu não me considero uma judia, mas uma samaritana. Mas aí ela diz, mas basicamente nós somos a mesma coisa. Fim do artigo. Então, primeiro eu falar. A primeira foto aqui, essa aqui diz, líderes religiosos samaritanos e membros da comunidade veem as ovelhas passar para o sacrifício de Pessah, que começou dia 2, segundo a sua tradição. Segunda, essa aqui diz, homens samaritanos rezam antes do sacrifício. Essa aqui diz, os homens samaritanos preparam as ovelhas que foram sacrificadas para serem assadas. Tem mais um. E finalmente, aqui diz, um sacerdote samaritano observa o evento. Peraí. E o que diz isso aqui? Diz, uma mulher cobre a sua face durante a cerimônia. Enfim, esse é o samaritano. No final, evidentemente que a história dos samaritanos sobre a origem deles é diferente da que os judeus contam, se bem que várias coisas que eles dizem é verdade. Ou seja, os samaritanos, por exemplo, têm uma Bíblia num hebraico que é antigo e diferente do nosso. O hebraico que a gente usa, as letras, que o alfabeto chama Ashurit, quer dizer quadrado, é o alfabeto que os judeus usaram quando trouxeram da Babilônia. O alfabeto antigo é diferente, parece umas cobrinhas. Tem coisas na internet que você pode achar.
Outra coisa, é verdade que eles observam tradições semelhantes, mas diferentes. A versão judaica sobre a origem deles é um pouco diferente também. Tem a versão judaica, a nossa, né? Seria que eles, quando eles, quando o povo judeu foi levado, quando o primeiro templo foi destruído, e os judeus foram levados cativos, as 10 tribos levadas cativas, a política daquele então era quem conquistava tinha duas opções. Você não queria que o povo que você conquistou ficasse no lugar deles, porque senão eles tinham mais capacidade de fazer uma rebelião. Então, por outro lado, você não queria matar todo mundo, se bem que acho que não incomodava muito, mas economicamente não fazia sentido, porque você quer que eles trabalhem e paguem imposto. Então, o que eles faziam é que eles trocavam, conquistavam 2 territórios e trocavam as populações. Dessa maneira, a população que foi mudada à força de um lugar para o outro tinha tantas dificuldades de começar a ganhar vida que eles não tinham habilidade de se rebelar. Eles não conheciam bem a geografia, não conheciam onde se esconder, não tinham contatos. Então, estavam tão preocupados em ganhar vida que quando eles se assentavam, já estavam acostumados a ser dominados. E esse era o sistema que funcionava para os assírios. Então, a ideia seria que os samaritanos são um povo estrangeiro que quando as 10 tribos foram levadas cativas, trocaram por esse pessoal. É sabido, né, que eles queriam ter um templo, tiveram um templo em Monte Gerizim, que o rei Davi destruiu. E os samaritanos hoje são muito poucos. Ainda, como eu disse, ainda existem, porém eles são uma minoria protegida em Israel, eles não são inimigos do Estado, muito pelo contrário. Servem no exército e tudo. E eles claramente não são árabes, né? São samaritanos. E daí vem a história. Eu acho, para mim, eu sempre quis ir no Pesach deles. Um dia eu vou ir ainda, se Deus quiser. Mas é interessante porque é interessante como as pessoas se apegam à sua identidade, como procuram mantê-la. É isso aí. Isso que eu sei sobre os samaritanos, eu não sei muito, mas eu sei que tem muita gente falando sem saber nada. Então, pelo menos eu dou um pouco baseado em alguns fatos. Espero que isso tenha sido útil. Shalom.